As mulheres da tribo Caduel dão formas, criam cores e traços que registram na cerâmica a cultura do seu povo. Esse é um dos destaques deste episódio do Enredo Cultural que está começando agora e ainda vai mostrar como contatos e trocas de experiências fazem a produção artística circular pelo mundo. E você, que gosta de ouvir e contar boas histórias, precisa conhecer o Grupo Guaia. E ainda tem mais! Quem nunca contou ou ouviu uma boa história? Essa prática comum na infância de muitas crianças pode nos acompanhar por toda a vida. Estou aqui com a Denise, com a Shirlene, com a Silmara e com a Priscila. Todas elas são contadoras de histórias. E eu queria saber se todos nós podemos ser contadores de história. Certamente, todos nós. Ao chegarmos em casa ou então no cotidiano do nosso trabalho, nós contamos a nossa vida, nossas experiências, seja para o parente, seja para um aluno, seja para um vizinho. E naturalmente você é um contador de história. A contação de história ela faz parte do ser humano aí? Exatamente, faz parte da essência do ser, né? O ser ele tem essa essência de querer se comunicar, né? Colocar para fora tudo aquilo que às vezes o incomoda, ou que o emociona, ou que o cativa. Eu lembro das histórias que meu pai contava, a gente deitado na cama num dia de domingo e ele contando histórias da vida dele. Porque o ser humano, desde a ancestralidade, conta histórias, né? A primeira arte do homem ao se comunicar é contar histórias nas cavernas, contar os feitos das caçadas, das pescarias, né? E o poeta ali já não mora? E ela, com disfarçada indiferença, disse: "Ai, como é que eu sei? Sei lá de vida de poeta? Sei não." E a contação de história, ela é positiva tanto para quem ouve quanto para quem conta? Com certeza, né? Inclusive a psicanálise, né, faz estudos profundos sobre a contação de história, sobre a arte da narrativa, de como ela cura, né, problemas que se resolvem ao longo do conto, da narrativa. Pessoas choram, se emocionam e com isso, às vezes, alivia, né, dores antigas. Edivânia, já que estamos falando de contação de histórias, me conta uma história. Guaia significa o quê? Então, Guaia é uma palavra oriunda do Tupi-Guarani, tronco 2, dos índios guaiazes, que emprestaram o nome para o estado de Goiás, e tem um significado bastante importante para o nosso grupo. Significa companheiros, amigos companheiros, pessoas que pisam o mesmo chão e lutam pelo mesmo ideal. A principal missão do Guaia é incentivar a leitura. Incentivar a leitura, formar contadores e contar histórias pelo mundo, se possível, né? Este ano nós tivemos um projeto que foi maravilhoso, Romaria das Histórias. Nós nos juntamos, o estado de Goiás, Brasília, Minas Gerais e São Paulo, e começamos no dia 9 de março por Uberlândia, Uberaba e Araguari, em Minas Gerais. Depois fomos a Brasília, voltamos para Goiás, ficamos aqui 2 dias e depois finalizamos em São Paulo. E, Denise, por que é importante para uma criança ouvir histórias? Para o desenvolvimento cognitivo da criança, para a memorização da criança, para que a criança também possa expressar sua espontaneidade, sua imaginação. Então, ouvir histórias também é uma forma de estimular que a criança crie esse universo onírico, de fantasias dentro dela, que ela consiga se expressar. A gente sempre relaciona a contação de história com crianças, mas existe contação de história para adultos? Também, tranquilo. Tranquilo, existe sim. A gente até mesmo tem, né, diversos espetáculos que são próprios para os adultos, né?
Nós trabalhamos no hospital, num grupo de idosos, e eles ficam tão emocionados, começam a cantar as brincadeiras de infância, junto com as histórias que nós fazemos para poder motivar melhor ainda. Então não existe uma história para a criança. Nós, às vezes, contamos essa mesma história em 3, 4 etapas da vida e eles gostam muito. Que tal ouvir mais uma boa história? Só que agora é no nosso quadro Arte e Filia. Meu nome é Francisco Lilo, eu sou professor, sou coordenador da União de Cineclubes de Goiânia e do Cineclube Imigração, um cineclube direcionado ao cinema latino-americano. Vou falar um pouquinho sobre Patrício Guzmán. Patrício Guzmán é um dos principais realizadores de documentais do Chile. Ele é a memória obstinada do Chile, aquela memória que sobrevive ao tempo, às ditaduras e a tudo aquilo que significou 17 anos de sofrimento do povo chileno. O filme mais conhecido, a série de filmes mais conhecida dele é A Batalha do Chile, que mostra os 1000 dias do governo de Allende, até a derrocada do Allende do Salvador Allende pelo Augusto Pinochet. Patrício Guzmán, ele continua fazendo filmes e trazendo nos seus filmes a memória perdida dos que perderam na ditadura. E em seus últimos filmes, alguns premiados, Nostalgia da Luz, ele vai fazendo uma recopilação e uma procura pelos cadáveres dos mortos da ditadura. Lembrando que o golpe do Chile ele foi realizado com o apoio da ditadura militar brasileira. A junta de governo chilena eram 4 militares e mais um diplomata da embaixada brasileira. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Las mujeres que buscan a sus muertos. Aqui em Goiânia, Guzmán é muito conhecido também pelo seu filme Salvador Allende, que foi apresentado aqui no Goiânia Ouro, na Mostra de Cinema Chileno, que fizemos há algum tempo pelo Cineclube Imigração. Foi o filme mais assistido, com maior público, justamente pela imagem do Salvador Allende. A memória obstinada e teimosa de Patrício Guzmán é um diretor que você tem que conhecer. No próximo bloco, nós vamos conhecer o Dança em Redes, um evento que busca conectar programadores culturais de diferentes países e fazer circular a produção artística pelo mundo. Há quem diga que a viagem mais barata que podemos fazer é por meio de uma boa leitura. Quando se é uma literatura estrangeira, podemos ir ainda mais longe, conhecer culturas diferentes e ampliar nossos horizontes. Se você gosta dessas possibilidades, precisa conhecer um clube de leitura em inglês da Faculdade de Letras da UFG. Hello, how are you? Olá pessoal, eu sou a professora Neuda Lago, professora de literatura de língua inglesa da Faculdade de Letras da UFG,
E hoje eu vim aqui falar para vocês de um projeto muito especial que vocês vão se interessar bastante. É o Reading Club UFG, o Clube de Leitura da UFG. O clube de leitura é uma ideia que surgiu na cabeça de alunos, na verdade, né? Começou com um aluno meu, o Eduardo Souza, aluno de núcleo livre. Mas mais efetivamente, no ano passado, eu tive uma aluna que hoje é a minha monitora desse projeto, a Ingrid Peixoto, aluna de literatura de língua inglesa 4, que me falou: professora, lá nos Estados Unidos, onde eu morava, a gente tinha os reading clubs, a gente podia abrir um aqui, né? Nós nos encontramos quinzenalmente e discutimos um texto literário que escolhemos e que é, inclusive, uma escolha dos próprios participantes do clube. Nós lemos sobre política em algumas histórias, nós lemos sobre pedofilia, nós já lemos histórias nesse ano, nós já lemos histórias sobre racismo, de diferentes classes sociais. Então, assim, é uma literatura engajada, cada um de nós escolhe o que quer ler, todos nós lemos e discutimos, e cada um vai trazendo contribuições. É meio que clichê já falar que literatura é cultura, mas é uma das viagens mais em conta, mais baratas que tem e mais ricas em termos de profundidade, desse contato que nós temos com outros povos, com outra língua e com outra cultura, com outros costumes. Quando nós falamos de cultura, nós estamos realmente falando de uma forma de ver o mundo, uma forma distinta de ver o mundo, que em muitos casos é bem diversa da nossa forma brasileira. Então a gente vai conhecendo mais a cultura dos países anglo-falantes, conhecendo mais a cultura das literaturas de língua inglesa e de que forma isso se relaciona conosco como leitores brasileiros falantes de português, né? Como nós, brasileiros, atribuímos sentido a um texto literário em língua inglesa. Both parts of it, not the one that's being oppressed, not the one that's being that's oppressing the person. O Reading Club é aberto para toda a comunidade, tanto a comunidade acadêmica da UFG ou de todas as outras universidades aqui em Goiânia, quanto para todas as pessoas que tenham interesse em literaturas de língua inglesa. Qualquer pessoa pode participar. A dança produzida em Goiás se articula com a produção artística da França, do Uruguai, do México e de vários outros países. Nesse encontro, trocam experiências, contatos e criam um movimento bastante positivo para a cultura. Willy, o que é o Dança em Redes? Dança em Redes é um festival, um encontro de dança que reúne programadores culturais de outros países, reúne grupos e companhias de outros países, nacional e local. E o intuito principal é mostrar a cena da dança goiana em conexão com essas redes. A gente tem um caráter social de levar ao público a qualidade das obras para a sua formação, para o seu entretenimento, para a sua pesquisa, as várias demandas que a sociedade tem para si. É um evento que a gente pensa a sustentabilidade em dança, que a gente quer realmente que os grupos cada vez mais circulem suas obras, seus projetos, façam conexões para que a dança realmente se ramifique em todas essas características e manifestações. Marcelo, eu queria que você falasse sobre a importância de encontros como esse na formação de público e também na formação de artistas. Esses encontros, na verdade, são uma tendência no mundo inteiro. Na verdade, em alguns lugares como a Europa são muito mais tradicionais, e ele tem a função de promover o encontro entre artistas, o encontro entre programadores, conhecer a produção da cidade onde ele acontece e promover não só a discussão, mas basicamente promover a circulação de espetáculos, de artistas, de ideias. Então,
No caso aqui de Goiânia, a gente está com pessoas do Peru, do México, Estados Unidos. Eu mesmo que sou argentino, mas eu moro no Brasil, mas trabalho fora. E pessoas do Uruguai também. Então, na verdade, o que acontece aqui reverbera em todos esses países. E como que os grupos de dança, as companhias de dança lá da França se conectam, se comunicam um com o outro e trocam essas experiências? A maioria das vezes, na verdade, é essa coisa de mandar material, mas a gente sabe que a dança é uma coisa visual e é uma coisa também que é de sensação. Então, a possibilidade de encontrar com a pessoa é tudo. A gente leva ideias. Já essa ideia eu acho ótimo. A gente tem um festival lá. Não temos essa coisa de programadores que se encontram, mas é uma coisa a gente já está refletindo sobre essa possibilidade também de desenvolver essa ideia lá. Quando a gente fala aí de programadores, os programadores não são apenas produtores, queria que você só esclarecesse. Os programadores e gestores culturais são pessoas que são empreendedores criativos na área de dança. Eles são realizadores de festival, eles são às vezes, coincide tudo, né? Às vezes eles são donos de companhia de dança, mas são programadores que são curadores de festivais, né? Que observam os grupos, as companhias, os seus projetos para levarem para outros festivais. Existe uma necessidade de a gente estreitar aí os laços com a América Latina? Sim, verdade, porque a dança, querendo ou não, ainda não tem aquele apoio na sociedade que deveria, o apoio maior de políticas públicas como uma área estratégica, né, para tudo isso que a gente pensa, desenvolvimento da sociedade. Então, com isso, quanto mais união, como agora está acontecendo com a América Latina, estreitando esses laços, isso fortalece as redes e fortalece essas relações que beneficiam a sociedade. Hora de um rápido intervalo, mas no próximo bloco nós vamos conhecer a arte cerâmica das Índias Cajuel. E ainda tem retrato cultural. Já voltamos. O Hugo Rodas é um diretor de teatro uruguaio radicado no Brasil há 40 anos. Ele conta que a arte sempre fez parte de sua vida. Uma das suas primeiras atuações foi quando ainda era criança. Ele fingiu-se de morto para testar o amor da sua mãe. Olha só. Ele contou mais algumas histórias no Retrato Cultural. Confira. Sou Hugo Rodas. Trabalho até hoje na Universidade de Brasília, apesar de ser aposentado, estou com uma matéria que se chama TEAC, Técnica Experimental de Artes Cênicas. Faço teatro no Centro-Oeste desde o ano 70 e passava algum tempo de castigo no banheiro. E o banheiro de casa tinha um espelho enorme no qual eu me divertia imensamente em todos os meus castigos, porque eu me divertia fazendo coisas frente ao espelho, fazia personagens, imitava isto do cinema, imitava o outro, adoro. Tenho uma educação meio estranha por meus pais, não? Eu não fui à escola, eu fui educado em casa, sem ser rico, fui educado em casa. E estudava inglês, italiano, francês, que até o dia de hoje não consigo falar bem, de ódio de haver trabalhado toda a minha infância. E estudei piano quando vino o golpe contra Allende. Salimos de Chile. Como pode ser que eu democraticamente não pueda voltar ao meu país? Então, 3 pessoas decidimos voltar a Montevideo e continuamos com o trabalho de grupo e fomos convidados ao 8º Festival de Inverno de Ouro Preto. E aí eu descobri a frase minha célebre: é muito melhor sofrer com samba que sofrer com tango. É brutal a diferença. Porque tínhamos os mesmos problemas, era 74. Eram os mesmos problemas, era todo idêntico, mas vocês riam.
Se tomaban cachaça, vocês eram felizes. Nosotros tomábamos vinho, ouvíamos tango e ficávamos assim, la noche inteira, desgarrando o coração. É decir, puedo sentir uma profunda raiva de mim mesmo, mas ao mesmo tempo procuro 50.000 razões para sentir que essa raiva também tinha um sentido e que isso me alimenta. Eu acho que o ser perfeito é muito chato e deixa de saber muita coisa. Como é que eu posso dirigir a maldade de um ser humano em um personagem se eu não a sinto em mim? Se eu não reconheço o meu mal? Se eu não sei de meus erros? Se eu não sei da minha crítica? É decir, eu acho que você tem que hurgar muito dentro de você para poder passar essa experiência aos outros quando fazem diferentes coisas, não? E diferentes personalidades e personagens. Isso é o que eu acho rico de nossa profissão. Uma arte feita exclusivamente por mulheres indígenas. Nós vamos conhecer agora um pouquinho da história das cerâmicas Caldwell. Como que essa exposição ela promoveria a integração entre os saberes e entre os povos? Então, é muito importante nós ressaltarmos essa missão do Museu Antropológico da UFG em estar em sintonia com a sociedade. Então, o grande desafio é promover a interculturalidade, saber ouvir, né, a sabedoria, a tradição desses povos indígenas, no caso específico dos Caldwell, que é uma comunidade indígena do Mato Grosso do Sul e que é muito relevante na literatura antropológica. Então, a permanência do saber fazer de uma arte tão bonita como essa, ela retoma valores, memória social, saberes tradicionais que coloquem para a sociedade essa integração e esse grande diálogo de respeito entre as culturas. E Creuza, como que você aprendeu essa arte? Então, eu aprendi com a minha avó, depois foi a minha mãe e hoje eu sempre falo, né, que a minha inspiração é a minha irmã. A Olinda é grande artista, ela. Foi ela que me ensinou e até hoje ela me ensina a como sempre valorizar a arte Caldwell. A arte, porque a arte a gente não aprende, não estudou. A arte a gente já nasceu, a gente já viveu nessa vida. Que nem os desenhos a gente nunca teve aula de desenho, mas já está no sangue e na memória. Os desenhos que tem nas cerâmicas e também que as mulheres usam na pintura corporal e facial, eles têm algum significado? Sim, tem o corporal, que é para festa, os desenhos também para festa e os desenhos detalhados assim nas artes que a gente simboliza, né? O crescimento. Mônica, a arte do povo Caldwell, ela vai além das cerâmicas? Vai além da cerâmica no sentido de que os Caldwell sempre ficaram, né, entraram para o reconhecimento antropológico, etnológico, por causa do grafismo. Esses desenhos são feitos em vários suportes, então é muito rica a pintura corporal, né, a pintura facial também muito delicada. E eles pintavam também em mantas de couro. Tem coleções de cerâmica Caldwell espalhadas em museus etnológicos, né, em outros lugares, outros países, né, na Europa principalmente, né, e porque também se reconheceu, né, essa arte. E as artistas Caldwell, elas vão também inovando em algumas outras formas. A máscara, por exemplo, é uma inovação, né?
Na exposição tem um totem que mostra algumas imagens e tem algumas informações a respeito do povo Caduel, e também vão ter a oportunidade de ver em detalhes a riqueza da estética e da arte da Creusa Caduel. A exposição com as cerâmicas das Índias Caduel ficará no Museu Antropológico da UFG até o dia 3 de agosto de 2018. É uma boa opção para um passeio cultural e também contato com outras culturas. Vale a pena, viu? Esse episódio do Enredo Cultural chega ao fim. Se você gostou das entrevistas, poderá rever e compartilhar pelo site da TV UFG e também pelas mídias sociais. Você também pode enviar sugestões para os próximos episódios. Até semana que vem. Tchau!